Alô, amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação, trazendo a entrevista de Fernando Seabra, técnico do Bragantino. E nessa parte ele fala do Ceará. Confira. Então o Ceará, que é uma equipe com muito jogo direto, com muitas bolas colocadas na última linha, que ataca 4 contra 4 na última linha, né? A gente entregou tempo para que eles jogassem todas essas bolas diretas, ou no fundo, ou no pé para desvio, ou com retenção. Entendo que também alguns jogadores do Ceará tiveram um bom desempenho nesses aspectos no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente volta com outra agressividade, né? Encurtando todas as batidas e tirando o jogo de progressão. Em alguns momentos eles voltaram a nos empurrar, mas retornando com o goleiro e fazendo bolas longas, né? A progressão e o controle do jogo que eles tiveram em alguns momentos e a capacidade de nos envolver, a gente conseguiu responder. Então é um sentimento misto, né? No sentido de que deixamos de entregar muito no início do jogo, mas diante de uma adversidade dessa teve brio, teve caráter, teve a capacidade de resgatar aspectos importantes do jogo. E às vezes a gente fez um bom amistoso com o Cruzeiro, mas essa às vezes é a diferença entre um amistoso, né, e um jogo de competição. Você está ajustado na leitura e no tempo das coisas que você precisa fazer, porque defensivamente a gente não precisou mudar nada. Não precisou mudar nada, só precisou fazer bem feito aquilo que estava treinado, né? E aí a gente conseguiu tirar o jogo do Ceará e pôde atacar, né? Então, acho que tem aprendizados importantes aí. E é claro que nós perdemos 2 pontos em casa, mas nessas circunstâncias temos que também reconhecer que conquistamos um que parecia distante, né? Mas, sobretudo, precisamos na próxima partida ter essa postura que nós jogamos no segundo tempo durante todo o jogo. É realmente um início de jogo muito ruim e que ainda se agravou após sofrer o primeiro gol, né? Então a gente já não estava conseguindo se encontrar no jogo e após sofrer o primeiro gol ainda conseguiu ter mais dificuldades e sofremos o segundo gol e eventualmente o Ceará poderia até ter feito mais um gol antes do nosso gol no final do primeiro tempo. Até os 30 minutos, dos 30 para frente, entendo que a gente conseguiu reequilibrar e começar a criar algumas chances, gerar um perigo. Mas os primeiros 30 minutos foram realmente muito abaixo. Faltou para a nossa equipe ajustar o tempo de todas as subidas de pressão. Faltou agressividade para encurtar o tempo, mas também para ser impositivo em duelos, né? Do ponto de vista ofensivo, o Ceará esperou a gente num bloco médio e nós não tivemos mobilidade no meio campo, né? Aquilo que a gente tinha desenhado em relação aos movimentos dos volantes interagindo com laterais e pontas não aconteceu. Era um time estático e que também não tinha movimento de atacar a bola nas costas da defesa, sendo que era um bloco médio com uma linha que permite corridas nas costas e bolas em profundidade. Então, simplesmente um time totalmente sem ideias no começo do jogo, né? Isso nos incomodou bastante, mas a gente tem que ter o equilíbrio, entender quais são as dificuldades e saber acessar os jogadores. Pelo próprio ritmo do primeiro tempo, entendo que a gente terminou um pouco mais inteiro o final do primeiro tempo. Isso ajudou a gente a voltar para o jogo, mesmo sem ter muita clareza do que fazer, né? E conseguimos ali algumas chegadas, fizemos o gol e tivemos a oportunidade no intervalo de posicionar o time, cobrar os aspectos que eram importantes defensivamente e orientar ofensivamente, para que a gente pudesse melhorar a nossa circulação, a nossa progressão pelos corredores e conseguisse terminar as jogadas atacando mais compacto, criando mais chances, sofrendo menos contra-ataque. Então, apesar do início muito ruim e de um placar e de um desempenho muito desfavorável, a equipe teve o mérito de conseguir retomar o brio, mas também com conteúdo de jogo. Tá certo? Porque às vezes volta só brigando, só lutando, mas sem equilíbrio nenhum, sem leitura, sem compreensão e num contra-ataque acaba tomando um terceiro gol, o jogo acaba. Então aí sim a equipe teve mérito de reunir esses dois fatores e buscar uma reação, né? Conseguiu empatar, teve um gol anulado por muito pouco, teve a chance de virar depois uma ou duas vezes, a defesa do goleiro, algumas bolas que a gente colocou.
Então, precisa rapidamente entender que o início precisa ser forte, a gente precisa estar sempre preparado para entregar o melhor desde o primeiro minuto de jogo. Nosso nível de atenção e de agressividade e de ajustar o tempo das ações, porque no fim foi isso, defensivamente os movimentos estavam claros, mas o tempo todos desajustados. Então, mas são coisas que acontecem, né? Você está atrás do jogo, você está jogando contra um adversário que está no bloco baixo, e você se precipita e acaba cruzando bolas na área sem ter muita vantagem, de 3/4, né? Então aconteceram situações como essa, por intranquilidade, né? Mas também, por outro lado, aconteceram situações muito bem feitas, né? A bola de quina com bola de retorno, preparando a bola o gol impedido do Sacha, né? Que o Nacho faz, a própria jogada do gol, o passe a enfiada, né? A ruptura do Gustavinho e o Borbas atacando o primeiro pau e abrindo a área, o Ramírez vindo de trás e o Barbosa fazendo o engano, quebrando o pé para o espaço atrás. Quer dizer, então a gente alternou situações de muita qualidade e muito critério com situações de pouco critério, um pouco no desespero em função da circunstância do jogo também. Mas é difícil pegar um time tão bom no jogo aéreo, um time que defende tão bem como os times do Condé, quando estão em bloco baixo, e ter o volume de criação de chances que a gente teve no segundo tempo, né? Então, isso daí é um mérito, conseguir uma reação numa circunstância dessa. Ao mesmo tempo, é óbvio, né? A gente sabe que é isso que a gente espera desde o começo do jogo.